Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 25, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Livro do Êxodo, capítulo 25, 8 e 9. À medida que você encontrar este texto, esses versículos, você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Já ouvi alguns glórias a Deus aí. Ô glória. Vamos ler o texto então? Glória a Deus. Assim diz a palavra do nosso Senhor. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar. Querido Deus, eis aqui a tua santa e bendita palavra. Neste momento, ó Pai, nós colocamos os nossos corações diante do teu altar. Nós, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante da tua presença. Queremos estar aqui agora com os nossos ouvidos sensíveis ao que o teu Espírito Santo tem para ministrar em nossos corações. Que o Senhor possa falar grandemente para a tua igreja. Que o Senhor, Pai, venha ministrar a tua palavra. E que em mais essa noite ela traga transformação, traga libertação, traga um renovo na minha vida e na vida dos meus irmãos. E isso tudo para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você pode dar mais um glória a Deus aí no seu lugar? Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ao olharmos para as Sagradas Escrituras, vemos que Deus, desde o início, Ele está ensinando e instruindo o seu povo. Ao abrir a Bíblia no livro do Êxodo, nós vemos que o Senhor, Ele é tão rico em detalhes, e Ele é tão didático, que Ele parte, preste atenção, Ele parte daquilo que é conhecido, para mostrar aquilo que é desconhecido. Ele faz isso para ensinar verdades grandiosas para o seu povo. Imagine você dialogando com uma pessoa simples, uma pessoa com um conhecimento um pouco limitado. Como você faz para explicar algo complexo para esta pessoa? Eu acredito que assim como eu, você vai usar ilustrações, você vai fazer comparações, você vai usar metáforas para que ela possa entender verdades profundas. É assim que acontece com aqueles que estão à frente ensinando. Os professores, os mestres, os doutores, os pastores, eles usam exemplos para que eles possam ensinar verdades profundas. O nosso Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele também fez dessa maneira. Ele usou parábolas, Ele usou comparações para explicar e ensinar questões profundas sobre o reino de Deus. Quem não se lembra do nosso Senhor falando assim? E o reino dos céus é comparado a isso, e o reino dos céus é comparado àquilo, e o reino dos céus é como isto. Ele fazia dessa maneira e usava comparações para que Ele pudesse ensinar verdades profundas. Para que as pessoas, mesmo que em suas limitações, pessoas simples, elas pudessem compreender aquilo que era concernente ao reino de Deus. Sabe, queridos, quando Deus ele dá instruções para Moisés edificar o tabernáculo, Ele estava usando o mesmo para transmitir realidades profundas ao seu povo. Ele estava usando figuras que era conhecida entre o povo. Ele estava usando aquilo que o povo conhecia, mas para transmitir verdades que eram desconhecidas. E sabe, não é somente para aquela geração, mas Ele fez isso para ensinar o seu povo em todas as gerações. O termo tabernáculo, ele significa tenda
ou barraca. Deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu não falei o título da mensagem. O título da mensagem é o tabernáculo, Cristo e a igreja. Vamos continuar. O termo tabernáculo, ele significa tenda ou barraca. Ele é um lugar que era símbolo da presença e da manifestação de Deus entre o seu povo. O texto principal de Êxodo, capítulo 25, o versículo 8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 40, o versículo 38, nós vemos a manifestação de Deus, e diz assim: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Eles eram guiados por Deus, a presença de Deus estava entre o povo, a manifestação de Deus estava entre o povo de Israel, e eles eram guiados por Ele. Quando a nuvem se levantava e partia, o povo ia atrás. Quando a nuvem voltava, eles iam para a direita. Quando a nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Quando a nuvem parava, eles também paravam. Eles eram guiados por Deus. Este santuário, ele também aponta para dois significados muito importantes. Preste atenção, ele aponta para Jesus Cristo. Por quê, Paulo? Pois ele é a presença de Deus que foi manifesta entre os homens. Assim diz a palavra em João capítulo 1. E o tabernáculo também aponta para a igreja, pois Deus habita no meio da igreja. Está dando para entender? Antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais nesses significados do tabernáculo, Cristo e a igreja, vejamos alguns pontos muito importantes. Primeiro, vamos ver a respeito das ofertas para a construção do tabernáculo. Queridos, Deus, Ele é o arquiteto e o edificador. A palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 10, que o nosso Deus é o arquiteto. Da mesma forma que as medidas da arca foram dadas a Noé, o modelo do tabernáculo também foi mostrado a Moisés. Voltamos para o nosso texto base de Êxodo 25, o versículo 9. Ele diz assim: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. É interessante que neste momento do capítulo 25, em especial agora no versículo 2, era o momento que Deus ele instrui a Moisés para que o povo pudesse trazer uma oferta. Ele fala assim para Moisés: Moisés, fala para o povo trazer uma oferta, e aquele cuja o coração estiver disposto, se impelir a dar, dele você vai receber a oferta. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra claramente que Deus, Ele quer a participação do homem na construção do tabernáculo. Ele é o arquiteto, pastor. Mas como o pastor acabou de ministrar, Ele quer a participação do homem na construção do tabernáculo. Deus é o arquiteto. Ele é o arquiteto de uma grande obra existente na face desta terra. E assim como Ele usou os israelitas para participar daquela construção, Ele quer usar a minha e a sua vida para que nós possamos edificar esta grande obra na face desta terra. Na primeira multiplicação dos pães, em João capítulo 6, o versículo 9... Jesus, Ele recebe 5 pães e 2 peixinhos que pertenciam a um rapaz. De repente, há uma multidão seguindo o Senhor Jesus e Ele estava ensinando. Os seus discípulos chegam até Ele e dizem assim: Senhor, despede a multidão, já está ficando tarde, para que eles possam encontrar abrigo e para que eles possam comer. O Senhor Jesus olha para ele e diz assim: dê vocês a eles de comer. Ele fala: mas Senhor, nós só temos aqui um rapaz com 5 pães e com 2 peixinhos. E aquele rapaz, com aquela oferta, ele chega e entrega ao Senhor. E muitas pessoas, elas foram beneficiadas
por esse ato daquele rapaz ofertar. Preste atenção. Eu não tenho dúvidas que aquela multidão, eu acredito que você não tem dúvidas, aquela multidão, ela poderia ser alimentada sem os pães e sem os peixes daquele rapaz. Você concorda comigo? Mas a questão é que Deus, Ele queria dar a oportunidade daquele rapaz participar dos milagres divinos. Imagine quantas pessoas não foram abençoadas com as ofertas trazidas para a construção do santuário. Imagine. Sabe, queridos, oferte o que você tem de melhor. Oferte a sua vida. Seja um participante da grande obra e dos milagres, e veja quantas pessoas não vão ser abençoadas através da sua vida. Seja um participante, deixe Deus usar a sua vida. Dentre as ofertas trazidas para o tabernáculo, nós vemos um material usado para alguns utensílios e também para as paredes do tabernáculo. Era usado a madeira de acácia. Essa foi a instrução que o Senhor pediu dentre as ofertas para o tabernáculo. A madeira de acácia, ela vem de uma árvore da região árida e deserta. Preste atenção, o seu tronco, ele costuma ser torto, irregular e cheio de nós. Então por quê? O Senhor, Ele especifica, e Ele pede logo esta madeira, Everton. É porque elas representam a nossa natureza pecaminosa, que é dura e difícil de ser trabalhada. A habitação de Deus, ela seria construída com uma madeira que era difícil de ser trabalhada. Os hebreus, eles foram e cortaram esta madeira, pequenas e grandes, retas, tortas, e havia uma ordenança para produzir tábuas com as mesmas medidas e cobri-las com ouro. Sabe o que isso nos ensina? Eles cortaram as árvores que estavam no deserto. Nós não seremos a habitação de Deus enquanto nós não formos cortados. Quando uma árvore é cortada, ela morre. Enquanto nós não morrermos para o mundo, enquanto nós não morrermos para o pecado, nós não seremos a habitação de Deus. As tábuas, elas deviam ser da mesma medida. O que isso nos fala? Para ser a habitação de Deus, agora não é mais o seu padrão, não é mais o seu achismo, tem que estar encaixado nos padrões estabelecidos pelo nosso Senhor. Não é de qualquer maneira. Elas deviam ser cobertas, folheadas com ouro. Isso simbolizava a vida do homem regenerado. Quando olharem para mim e para você, eles não verão mais a madeira, eles não verão mais um velho homem, mas eles verão o brilho de um homem regenerado, o qual é revestido com a glória de Deus. A estrutura deste tabernáculo era composta por 3 partes. O átrio, que era o pátio externo. A segunda parte, o lugar santo. E a terceira parte, o santo dos santos. Sabe, queridos, o tabernáculo é muito mais do que algo bonito no deserto. Deus estava mostrando em sombra aquilo que haveria de ver. Ou seja, como já falamos, esse santuário, ele estava apontando para Cristo Jesus. Era algo que eles conheciam, mas que estava apontando para aquilo que era desconhecido. Eu convido você a adentrar comigo
neste santuário. Quantos aqui querem entrar comigo no santuário? Vamos lá então. Ao chegar no tabernáculo, nós vamos nos deparar primeiro com o átrio, que é o pátio externo, assim como eu acabei de falar. Mas deixa eu te dar uma notícia. No átrio existia somente uma porta. Êxodo, capítulo 27, o versículo 16, fala a respeito disso. Este era o único meio pelo qual os homens e as mulheres, eles poderiam ter acesso ao átrio. Qualquer um que se aproximava do tabernáculo, fosse um sacerdote para ministrar, ou um israelita trazendo o seu sacrifício, eles se deparavam com somente um meio de entrada. João capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Ei, queridos, para entrar na presença de Deus, só existe um caminho. Para entrar na presença de Deus, só existe uma porta. João capítulo 10 diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Mateus capítulo 7, 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela. Há somente um caminho, não há outro. É preciso passar por Jesus para ter vida com o Pai. Não tem atalhos, não tem como cortar o caminho. Quer ser morada de Deus, é necessário passar por Jesus. Ele é o único caminho. João capítulo 14, o versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual que é a continuação? Ninguém vem ao Pai se não for através dessa porta, se não for por mim. Os utensílios que faziam parte do pátio externo, do átrio, agora estamos dentro do átrio, porque nós entramos por essa porta. Quantos aqui entraram comigo nessa porta? Nós estamos dentro do átrio. E o primeiro utensílio é o altar do holocausto. O altar é um lugar elevado, é um lugar de sacrifício. Ali eram oferecidos os holocaustos. O que é isso? É o sacrifício totalmente queimado a Deus. Este é o significado de holocausto, onde aquele que havia cometido pecado na nação de Israel, ele chegava com a sua oferta, que seria oferecida em seu lugar, através da vida do sacerdote. Levítico capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: se o holocausto for negado, oferecerá um macho sem defeito. Para por aí. A oferta era um macho sem defeito. Aquilo estava apontando para algo maior. Ele apresentará a entrada da tenda do encontro para que seja aceita pelo Senhor, a continuação do versículo, e porá a mão sobre a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar, para que aquele animal, ele representasse aquele que estava levando o pecado do pecador. Sabe, queridos, isso aponta para a cruz, porque ali foi o pecado expiado. Isso também aponta para o Cordeiro Santo, que foi entregue, sacrificado, e o seu sangue foi derramado em nosso lugar. Aquelas ofertas queimadas apontavam para Cristo. Nós devemos entender que não é possível entrar no santuário de Deus sem antes passar pela cruz. Não tem como entrar na presença de Deus
sem antes passar pela cruz. É preciso passar pela cruz, é preciso passar pela redenção, é preciso ser lavado pelo precioso sangue de Cristo para adentrar na presença de Deus. O altar, ele representa Cristo. Outro utensílio, após o altar, era a bacia de bronze com água, já ouviram falar? Entre o altar do holocausto e o santuário estava a bacia de bronze. Ali os sacerdotes tinham de lavar as mãos e os pés antes de entrar no santuário. Era um meio de purificação que era sempre repetido. Sabe, queridos, preste atenção, isso aponta para a necessidade de se lavar para desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. Nós precisamos constantemente sermos lavados e purificados. Isso se refere ao poder purificador da palavra em nossas vidas. Efésios capítulo 5, o versículo 26 diz assim: diz que Cristo purifica a igreja pelo lavar da água mediante a palavra. João capítulo 15, o versículo 3, diz assim a palavra de Deus: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. É através de uma vida purificada, santificada, que nós iremos encontrar a Deus. Não é com uma vida torta, não é com uma vida suja, não é sendo um crente sem vergonha. Não, é através de uma vida purificada que nós vamos encontrar a Deus. Este é um dos motivos pelo qual algumas pessoas não encontram a Deus. Não tem como viver comunhão com Ele com uma vida torta. Não tem como ter comunhão com Ele quando não queremos perdoar. Não tem como ter comunhão com Ele quando não existe arrependimento. Não tem como. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus em João 17, o versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios capítulo 4, do 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da palavra, da verdade. É necessário se purificar. Nós precisamos confessar os nossos pecados constantemente. Assim como que para eles entrarem, eles precisavam se lavar repetidamente, nós precisamos confessar os nossos pecados constantemente, precisamos ser purificados constantemente. É necessário passar pela bacia de bronze com água constantemente. Agora nós vamos entrar no lugar santo. Vamos lá? No lugar santo estava a mesa dos pães. Agora nós entramos. Estava a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Primeiro nós vamos ver a mesa dos pães. Na mesa havia 12 pães. Isso era conforme o número das tribos de Israel. E também os mesmos eram oferecidos como alimento para o sacerdote. Os pães, eles também apontam para Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus, ele é o pão vivo
que desceu do céu. Jesus, ele é o pão da vida. João capítulo 6, o versículo 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Evangelho de João 6,58, ele diz assim: este é o pão vivo que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, ele viverá eternamente. Nós devemos nos alimentar nele diariamente. Sabe, pastora, Jesus, ele é o nosso sustento. Aqueles pães, eles apontavam para Cristo Jesus. Um outro utensílio dentro do lugar santo é o candelabro. Era uma peça feita de ouro puro, ouro maciço. Suas hastes e seus braços formavam ali uma só peça. E elas davam suporte a 7 lâmpadas, 7 recipientes, com pavio e azeite. Era a única peça usada para iluminar aquele local. A única peça, Otair, que era usada de ouro puro. Vocês lembram o material do tabernáculo que foi usado para construir a parede? Era madeira de acácia. Só que ela era coberta com ouro. Agora imagine você dentro do lugar santo, o candelabro de ouro maciço, iluminado. E aquela luz, ela refletia naquelas paredes de ouro. Imagine você, que lugar lindo era aquele. O candelabro também apontava para Jesus, pois ele é o sol da justiça. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 9, diz assim: estava chegando ao mundo, isso estava falando a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Preste atenção numa coisa. A luz, ela é um dos elementos que o Senhor, Tiago, ele compartilha com a igreja. O Senhor, ele diz assim: eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando ele fala, eu sou a luz, esse é um elemento que ele compartilha com a sua igreja. E ele diz assim em Mateus capítulo 5,14: vocês são a luz do mundo. Assim como eu sou a luz, vocês são a luz do mundo. Eu quero te dar um exemplo. A lua, ela não tem uma luz própria. Ela só brilha à medida que ela reflete a luz do sol. Nenhum glória a Deus? Eu vou continuar explicando para você glorificar. A igreja, ela não tem luz própria. Ela não tem luz própria. Ela só é a luz para este mundo a partir do momento que ela reflete a luz de Cristo. O candelabro, ele é completo para as nossas vidas. O ouro representa a glória de Deus. As lâmpadas acesas, a luz, ela representa Cristo. O azeite nos fala do Espírito Santo, ou seja, ele é completo para iluminar a minha e a sua vida. A última mobília do lugar santo ficava um pouco antes do véu, é o altar de incenso. O incenso queimado, ele simboliza oração. Salmos 141, versículo 2,
a palavra de Deus diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Sendo assim, o altar, ele tipifica o nosso Senhor Jesus como o nosso intercessor. Lembram da passagem em João capítulo 17? Ele está orando perante o Pai, por si mesmo, pelos seus discípulos, pela igreja, está orando por cada um de nós, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso intercessor. Ele é aquele que é o mediador entre nós e o nosso Pai. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Hebreus capítulo 7, o versículo 25 diz assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Está falando de Jesus. Sabemos que o Espírito Santo é o nosso intercessor, mas aqui também a palavra está falando do nosso intercessor, Jesus Cristo, que leva as orações por nossas vidas diante do Pai. Sabe, queridos? Se conecte com Ele, se conecte com o Pai. E agora nós vamos para o último ambiente, após a cortina, após o véu, ali estava o Santo dos Santos, o local que somente o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no dia da expiação, para aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório. Lá dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Preste atenção. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia e também era coberta de ouro. Sabe o que isso nos fala? Isso aponta para Cristo Jesus. Como assim, Paulo? Nós acabamos de falar que a madeira de acácia é uma madeira torta, uma madeira ruim de ser trabalhada. Como ela aponta para Cristo Jesus? Ela aponta para Cristo, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Aquela madeira aponta para Cristo, porque aponta para a sua humanidade. Mas ela era também coberta de ouro, e isto aponta para a sua divindade. É lindo como Deus, Ele trabalha. Dentro da arca, nós vemos as tábuas da lei. As tábuas da lei representam o nosso Cristo também. Tudo aponta para Ele, porque Jesus, Ele é o verbo de Deus. Jesus, Ele é a própria palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o nosso alimento. Jesus é a palavra viva. Jesus representa as tábuas da lei. Aquele que traz ensinamento, aquele que te edifica, aquele que edifica a igreja, aquele que através da palavra te liberta, como diz João capítulo 8. Dentro da arca, também nós vemos que tinha um vaso com o maná. E novamente, Jesus, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o meu e o seu sustento todos os dias. É, queridos, é necessário se alimentar dele todos os dias. No nosso natural, quando nós não nos alimentamos, ficamos fracos. Nós ficamos doentes. E se não tomarmos cuidado, chegamos até a morte. Sabe, queridos, no espiritual da mesma maneira, é necessário nós nos alimentarmos de Jesus todos os dias. Quantos aqui querem se alimentar todos os dias de Jesus? E por último, dentro da arca, também estava ali
a vara de Arão que floresceu. Era o símbolo da ressurreição e da vida. Esta vara era uma vara que estava seca, de amendoeira. Ela já era seca, mas naquele momento, no texto bíblico, fala que ela floresceu novamente, e isto nos fala a respeito da ressurreição e da vida. Porque Cristo, Ele também foi sepultado. Mas no terceiro dia, amor, Ele ressuscitou. No terceiro dia, Ele ressuscitou. João capítulo 11, o versículo 25, a palavra diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. A vara seca floresceu e ela dava amêndoas. Jesus, Ele ressuscitou e gerou muitos frutos. Nós somos brotos dessa figueira. Em Cristo Jesus, nós somos os seus filhos. Morreu, ressuscitou e frutificou. E nós estamos aqui. Para terminar, tudo que nós comentamos aponta para uma realidade muito maior. É o que nós falamos desde o início. Ele estava usando, Ele é tão detalhista, o nosso Deus, aquilo que era conhecido entre nós, para apontar para verdades profundas que Ele queria transmitir para as nossas vidas. João capítulo 14, versículo 23, ele diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a eles e faremos morada. Sabe, queridos, agora o meu corpo e o seu corpo é santuário, é morada de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que o aceitaram, que o amam, que obedecem os seus mandamentos, o Pai também amará e virá até essa pessoa e fará morada. Nós representamos o Santo dos Santos, pois Deus, Ele veio morar dentro de nós. Como nós estamos falando, aquilo apontava para algo grandioso. Hebreus capítulo 8, versículo 5, não somente para ficar em minhas palavras, diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado lá no monte. Era somente uma sombra de todas as realidades profundas que estavam por vir e ainda virá sobre a vida da igreja. Apocalipse capítulo 21 diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É uma realidade muito maior que Deus tem preparado para mim e para você. Ei, queridos, a volta do Senhor, ela está próxima para aqueles que creem. Vamos para o céu, vamos para o céu. E agora, não é somente Ele que habita em nós, mas nós vamos habitar nele para sempre.
nós vamos habitar nele por toda a eternidade. Antes de nós orarmos, como você acha que será o céu? Lembra que nós falamos que o Senhor, Ele usa algo que é conhecido, que é sombra, para revelar algo grandioso. E isso tocou grandemente no meu coração. Fiquei pensando, como que será o céu então? Queridos, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 7, fala de um ouro que perece. E em Apocalipse, o capítulo 21, fala de ruas de ouro. Ei, você e eu, será que o ouro lá do céu vai ser igual o ouro aqui desta terra? Lembram que eu falei? Ele usa o que é conhecido para revelar algo grandioso. Algo vai ser diferente, porque o daqui, o próprio texto diz que é perecível, o de lá não perece. Pode ser semelhante? Amém, mas algo tem diferente. Algo tem diferente. 2 Coríntios capítulo 12, do 2 ao 4, diz assim: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, não sei se é no corpo, ou fora desse corpo, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Quando ele chega no terceiro céu, aquele homem que foi arrebatado, ele viu coisas que não era nem lícito falar. Ei, você está conseguindo entender aquilo que Deus, Ele tem para a sua vida? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, e nós vamos orar. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Então, somente lembre de cada um desses princípios. Nós só vamos chegar até Deus através de Cristo Jesus. Somente aqueles que vão morar no céu e habitar com o nosso Senhor por toda a eternidade. Fique de pé no seu lugar. Eu peço que você fique de pé e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E mediante esses princípios, o qual nós ouvimos, eu peço que você ore juntamente comigo aí no seu lugar. Pai, nós te agradecemos por mais essa noite tão especial. O Senhor Deus começou a falar desde o início deste culto, através de cada canções, através da tua palavra, das canções que falam a respeito do seu Santo Espírito agindo em nossas vidas, através da vida da irmã Marta, que aqui citou que hoje nós temos um novo e vivo caminho, porque o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. O Senhor, Pai, usou também a vida do nosso pastor para mostrar a importância de nós servirmos, porque o Senhor, Pai, conta com cada um de nós e quer nos fazer participantes desta obra tão grandiosa na face desta terra. Obrigado por esta palavra, Deus, porque o Senhor nos revela algo que, o Senhor nos mostra algo que é conhecido entre nós, mas para nos mostrar verdades tão gloriosas. Sabemos que o Senhor tem preparado, ó Pai, algo tão grandioso para aqueles que o amam. Então somente que nós possamos estar, ó Pai, encaixado em cada um desses princípios. Não, Pai, de uma forma forçada, mas por amor. Que nós possamos entrar por essa porta, que é Cristo Jesus, todos os dias. Em nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, é a única porta verdadeira.
O Senhor é o único caminho que vai nos levar ao Pai. Sem confessar os nossos pecados, sem aceitar o teu sacrifício, não tem como. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos lavar diariamente, através da tua palavra, a tua palavra que nos limpa, a tua palavra que nos lava, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos traz edificação, a tua palavra que nos dá uma nova perspectiva de vida. Que nós possamos ter uma vida de oração diante da tua presença, e que essas orações, elas subam como um aroma suave perante as suas narinas. Pai, que nós possamos nos alimentar do Senhor todos os dias, e que a glória do Senhor possa resplandecer através das nossas vidas, para que assim outras pessoas, elas também possam ser abençoadas, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Assim, Pai, nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor faz, e nós cremos que ainda fará em nosso meio, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Você pode dar um glória a Deus, porque Jesus é bom. Jesus, Ele é maravilhoso. Estenda suas mãos, e depois que nós orarmos, você pode cumprimentar o seu irmão, você pode apertar a mão dele, dar um sorriso, um abraço, falar uma palavra de vitória, e ter a oportunidade de abençoar a semana do seu irmão, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas na face desta terra. E você aí no seu lugar, juntamente comigo, possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor e dê um abraço no seu irmão, para a glória de Deus. Amém.